Olá pessoal, aqui é o professor Lourenço Filho, dando início à nossa primeira aula do curso Técnico em Guia de Turismo, com o assunto que é o comportamento organizacional. A aula de hoje tem como principal objetivo, explicar a importância do estudo de comportamento organizacional, né, e explicar como que ele é sistemático. O que quer dizer isso? Porque ele integra toda a organização, é como se fosse um sistema, tá bom? E antes de nós prosseguirmos, fica aqui uma bela reflexão. Ainda existem empresas que gerenciam a mão que faz e se esquecem de gerenciar o coração que sente e a cabeça que pensa. Autor desconhecido, porém é uma mensagem muito bonita para que a gente reflita e pense um pouquinho. Como que a gente está gerindo as pessoas em nossa volta? Ok, então aqui, para darmos início ao estudo de comportamento organizacional, primeiramente vamos definir o que é comportamento. Então, é ação ou reação exteriorizada pelo indivíduo decorrente dos estímulos ambientais e da ação direta com o meio. Ou seja, nós reagimos, né? A gente responde a alguma ação provocada conosco. Ou simplesmente nós inserimos algo, né? Induzimos a algo. Com base em quê? Com base nas nossas percepções, nos nossos conhecimentos. É o que a gente vai ver mais adiante. Bom, aqui nós vemos a definição do comportamento organizacional. A gente viu antes o comportamento em si, né, que é a ação ou reação do indivíduo. Agora nós estamos vendo o que é o comportamento organizacional, que integra toda a organização, por isso que é algo sistêmico, tá? Então, o comportamento organizacional é um campo de estudo. E essa afirmação significa que se trata de uma especialidade com um corpo comum de conhecimento. O que estuda esse comportamento organizacional? Estuda três determinantes do comportamento nas organizações: o indivíduo, o grupo e a estrutura, onde a gente vai estudar mais à frente que dá a definição da personalidade, da cultura organizacional. Então, o comportamento organizacional aplica o conhecimento obtido sobre as pessoas, os grupos e os efeitos que essa estrutura organizacional provoca, né, sobre o comportamento das pessoas, para fazer com que essas organizações tenham o melhor desempenho possível, ok? E em nós, o que provoca o comportamento? Né? Nós vemos as atitudes, a identidade, o que nos identifica, né? O que nós somos, tá? O que nós pensamos, são os conhecimentos, as ideias que nós temos, quais são as nossas crenças, né? Qual a cultura que nós fazemos parte, ou sociedade, meio social, tá? Ambiente. Quais são as emoções vividas, as experiências adquiridas que dão as nossas percepções e valores, tá? Então, tudo isso é que compõe o comportamento individual e também o comportamento de grupo, tá? Baseado em todas essas especificações, que são componentes que formam o comportamento humano. Disciplinas que contribuem para o estudo do comportamento organizacional. Bom, quando se trata de pessoas, a gente percebe que é algo que é muito abrangente, né? E a disciplina de comportamento organizacional ela é multidisciplinar, como vocês estão vendo aqui. A psicologia dá a sua contribuição, a psicologia individual, tanto a psicologia social, a sociologia e a antropologia, que são ciências que estudam as sociedades, né, os seres humanos e suas relações, tá? Então, é uma disciplina que envolve diversas outras disciplinas. Como a gente vai ver agora no próximo slide, um gráfico que demonstra o que cada uma contribui dentro desse estudo de comportamento humano e organizacional. Como vocês podem ver, né, a psicologia, né, tem a contribuição relacionada a motivações, a formação da personalidade, né, as interações, as percepções, tá? As atitudes relacionadas à liderança, tá? Também ao estresse. Então, envolve todo o contexto mental, envolvendo a pessoa, o indivíduo, né? Como vocês estão vendo ali logo no início. A sociologia já está
envolvida ali na dinâmica que essa pessoa, que esse indivíduo tem dentro de um grupo, dentro de uma equipe ou de uma sociedade, tá? Ou menor ainda, né? Dentro de uma organização. Então, a sociologia, a psicologia social vão estar mais dando mais contribuições voltadas a esses tipos de comportamentos, né? Relacionadas com a pessoa envolvida com demais pessoas, né? Em relação às mudanças que podem surgir dentro de uma organização ou dentro de um grupo, né? A perda de uma pessoa ou, ou situações que ocorrem na nossa vida que interferem diretamente nas nossas reações emocionais, comportamentais, tá? Porque está envolvendo outras pessoas. Então já vejo que essas outras disciplinas já estão relacionadas mais ao grupo, conforme vocês estão visualizando aí, pessoal, as setinhas, né, estão apontando. E por fim ali embaixo, a antropologia e a ciência política, né, que já tem aí envolvimento mais relacionado à estrutura organizacional, tá? Né, que tem aí, por exemplo, o envolvimento dessa organização em seu meio, né, o ambiente externo, né, a qual ela faz parte. Então já está dando aí suas contribuições também para o estudo do comportamento organizacional. E a gente fala ali da palavra sistema organizacional. Por que sistema? Porque é integrante de um contexto, de um conjunto de partes e elementos que estão ali interdependentes. Tá? Por isso que a gente fala de sistema organizacional. A gente tem que entender, assim como nós, como seres humanos, dependemos de outras pessoas, nós, como empresa, parte integrante de uma organização, também dependemos de outras pessoas e também de outras organizações, tá? Então, como já foi falado lá no início, né, o comportamento organizacional ele trabalha dentro de três pilares. O primeiro, que é o indivíduo, tá? Como que o indivíduo se comporta dentro desse contexto organizacional, vendo a pessoa em si, né? A gente vai ver ali logo à frente um gráfico que demonstra quais são as características de cada um desses três pilares. Em seguida, o grupo ou equipe, né? Como que essa pessoa se comporta dentro desse grupo, né? E depois, em seguida, o grupo formado por indivíduos que atuam dentro de uma organização, que requer controle, controle no sentido de que de ter um líder, de ter uma referência, né, de ter um comando, tá, que envolve ali um processo de tomada de decisões, tá, e que precisa estar estruturado de forma bem técnica e administrativa, para que tenha o melhor desempenho possível. A gente está trabalhando em organizações, ao mesmo tempo a gente também trabalha as funções administrativas, saber controlar, saber avaliar o processo, saber se os resultados alcançados são aqueles que foram pré-planejados lá no início. Então, o comportamento organizacional faz parte, sim, das funções administrativas da formação de uma organização, desde o planejamento até a sua execução. Conforme falado anteriormente, existe essa relação entre esses três níveis. Eu falei pilares ou níveis, tanto faz, tá? Começando ali de baixo, como vocês podem ver, o nível inicial está apontado diretamente para a pessoa, tá? Aí tem ali entre parênteses micro, quer dizer, é um ambiente, é micro, é um indivíduo, é uma só pessoa. E o que que essa pessoa carrega em si? Ela já nasce com as suas com seu aprendizado, seus conhecimentos, seus valores. Ela tem a sua personalidade própria, né? Tem a sua personalidade individual, claro, suas percepções e suas motivações individuais, tá? Depois, essa pessoa, como parte integrante do segundo nível, que é um nível de grupo, ela já vai haver ali a necessidade de ter umas outras atribuições, como comunicação ativa, poder e liderança, relação em grupo e equipe, saber lidar com conflitos e também saber tomar decisões, não mais agora somente individual, como também tomar decisões pensando em outras pessoas que estão à sua volta ou que dependem de você. Seja essa pessoa líder de uma equipe ou não, as decisões que ela venha tomar vai estar implicando diretamente com as pessoas que estão ao seu redor. E de cima, no nível 3, né? Nós temos o nível sistêmico, né? Ou seja, estrutural da organização. Lembrando, nós começamos no nível de indivíduo, que faz parte de grupo ou equipe, e esses grupos e equipe juntos formam uma organização, ou seja, uma estrutura.
tá? E veja que não é só uma equipe ou só um grupo que forma uma organização, são vários. E isso corresponde a um sistema, porque esses grupos ou essas equipes interligadas, elas dependem uma das outras. Então, isso é por isso que nós temos a definição de sistêmico, organização sistêmica, tá? E o comportamento organizacional sistêmico, aonde vai envolver ali as políticas, os interesses da organização, tá? E também o que vai dar a essa organização a sua identidade organizacional, que nós vamos chamar ali lá na frente de cultura organizacional, ok? Então, o comportamento humano, né, gente? A gente começa a partir aí do indivíduo, que é a formação da pessoa, a formação do eu, né? A gente vai ver um gráficozinho mais à frente explicando em detalhes isso. Então, parte ali das características que a pessoa vai adquirindo ao longo da sua vida, né? As experiências, tá? Principalmente influenciadas pelos seus educadores, os pais, os padrinhos, né? As pessoas que estão à nossa volta, e também ao ambiente a qual a gente faz parte, as pessoas que fazem parte do nosso grupo social, tá? A sociedade da qual a gente faz parte. Então, isso também implica diretamente no nosso comportamento, na formação da nossa personalidade. E com isso, quando a gente vai crescendo, vai adquirindo outras capacidades, tá? E a gente vai formando nossos aspectos intelectuais que vão ser construídos através do conhecimento que a gente vai recebendo, né? E das experiências vividas, ou seja, ganhando maturidade ao longo da nossa vida, tá? Além disso, claro, a gente vai adquirindo outras habilidades comportamentais que estão relacionadas diretamente às condições mentais, psicológicas, sentimentais, dentre várias outras, né? E com isso, a gente ganha argumentações, conhecimentos que formam as nossas opiniões, nossos entendimentos, as nossas percepções, que vão fazer com que a gente define em que posição a gente quer se pôr dentro de uma sociedade, dentro de uma comunidade, seja a nossa posição política, religiosa, tá? Dentre várias outras decisões que a gente deve tomar em relação a nós mesmos, né? Aonde a gente faz nosso posicionamento dentro de uma sociedade, dentro de uma comunidade, dentro de um grupo ou organização que a gente faz parte. Bom, aqui na formação do eu, como vocês podem ver, como que se forma uma pessoa, como se forma um indivíduo? Claro, parte do nascimento e também das capacidades e habilidades que são influenciadas pelos seus pais, né? Que é a nossa matriz, a nossa mãe, nosso pai, nossos familiares, tá? E isso a gente já vai aprendendo de cara, ali de início, algumas habilidades emocionais, desde a tristeza, a raiva, o amor, o medo, a alegria, né? Então, isso são primeiros ensinamentos, primeiros aprendizados que vão compondo a nossa personalidade e também dando argumento para que a gente possa perceber o que está à nossa volta, o ambiente da qual a gente faz parte, né? Então, a partir daí começa a gente ganhar também outras habilidades e capacidades que vão vindo ao longo do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento. A gente vai percebendo as coisas e com isso a gente vai entendendo e compreendendo o que a gente está vivendo, está vivenciando. Isso pode ser provocado por estímulos verbais, quando a gente interage com outras pessoas ou com o meio ao qual a gente faz parte, ou também reações comportamentais, baseadas em condutas também podendo ser de outras pessoas e também das nossas atitudes, né? O resultado das nossas atitudes. E com isso a gente vai ganhando experiências e maturidade, formando a nossa personalidade, formando o eu, o indivíduo em si, tá? Então a gente tem esse entendimento, como que nós nos formamos? Baseado desde o início, né? Com a influência que a gente recebe dos pais, até a interação que a gente tem com o meio e as outras pessoas da qual a gente faz parte de um grupo, de uma sociedade ou de uma organização. Bom, a comunicação, claro, sem comunicação a gente não consegue progredir. E se tratando de organização, a comunicação é um elemento fundamental para que se tenha um melhor desempenho. A informação ela é parte, ela é um ingrediente essencial na formação, na estruturação e na manutenção de uma organização. Quem faz essa comunicação? São as pessoas que a compõem. Então é preciso que se tenha dados precisos, é preciso que se saiba se comunicar
cada pessoa ela não pode ser isolada, ela não pode se isolar também dos demais integrantes de um grupo e de dentro de uma organização. A comunicação ela tem sempre que ser ativa e clara, tá? E precisa também ágil. Com isso, quando houver, que sempre ocorre, né, alguns conflitos ou problemas relacionados nas relações interpessoais, saber fazer a comunicação correta e devida para que sane esses problemas, tá? Então, dentro de gestão de pessoas, a gente viu um pouco sobre isso, e dentro do comportamento humano, é importante salientar que a interação entre pessoas sempre vai surgir algum tipo de conflito ou trocas de opiniões, né? Às vezes uma não aceitação de opinião alheia, tá? Então isso tem que saber, tem que ser administrado de forma correta, sabendo que cada pessoa, cada ser humano tem a sua formação, lembrando a formação do eu lá atrás, a gente falou, então cada um teve a sua formação. Então por isso que muitas vezes quando as pessoas se unem, se juntam, há conflitos, né? Há divergências de opiniões. Então, tem que se trabalhar bem, entender isso e compreender que cada pessoa veio de uma formação diferente. É diferente da sua família, quando você já cresceu com seu irmão, com seus parentes, então você já o conhece bem desde do seu início, da sua compreensão de mundo, de pessoa. E dentro de uma organização, são pessoas estranhas, você não conviveu com aquela pessoa durante a sua vida, você a conheceu há pouco tempo. Então você tem realmente muitos conflitos de ideias e tem que saber lidar com esse tipo de situações, sabendo ouvir e compreender que cada pessoa tem o seu eu, tem a sua personalidade e que você tem que se adaptar e também mostrar que você tem a sua personalidade também. E por essa razão é que é importante o papel do líder. O líder, ele tem como essência saber fazer com que as pessoas se entendam, né, se comuniquem e também se relacionem de forma a produzir o melhor resultado em prol não somente do líder, mas sim da organização, da equipe, tá? E a gente sempre fala que o líder é aquele que incentiva, que motiva as pessoas e não aquele que ordena, que manda. A gente vai estudar mais sobre liderança na nossa penúltima aula e aí a gente vai deixar mais claro. Como hoje a gente está vendo a organização em si, como é o comportamento organizacional, os seus conceitos, a gente vai estar fazendo apenas uma breve abordagem, né, de cada assunto que irá ser trabalhado no decorrer das próximas aulas. Aqui nessa figurinha, né, mostra para vocês aí o que eu vinha falando agora há pouco, né, dos conflitos, né, das divergências de opiniões que é comum acontecer. Acontece dentro da família, acontece dentro de qualquer ambiente a qual é composto por pessoas. E numa organização não é diferente, né? Uma organização ela é formada por pessoas. A gente já falou isso em outros momentos. A organização ela é constituída por pessoas. Então essas pessoas sempre vão estar conflitando, né? Seja de ideias, seja de opiniões. Então, outra coisa que a gente vai ver também mais lá na frente que está relacionado à administração do estresse dentro das organizações. As pessoas elas vão se estressar por conta justamente dessas divergências de opiniões e também das mudanças provocadas dentro das organizações, provocadas pelo ambiente da qual ela faz parte, seja um ambiente externo, como também um ambiente interno, com a renovação de algum procedimento, a implantação de um novo sistema ou algo a mais. A gente vai estar discutindo isso melhor nas próximas aulas. E outro assunto também de muita relevância que a gente vai trabalhar aqui no comportamento organizacional está relacionado à motivação e também às atitudes individuais. A gente percebe que para a gente agir, para a gente fazer alguma coisa, a gente tem que ter um impulso, né? Uma motivação. E o que faz você procurar uma organização? É o dinheiro? É a satisfação pessoal? É a realização de sonhos? É a conquista de objetivos que você pré-estipulou para a sua vida? Tá? Além disso, é claro, a gente entende que uma organização ela também tem seus objetivos. Então, se você faz com que a organização alcance seus objetivos, consequentemente, você também está realizando os seus. Eu sempre falo isso para meus alunos, né? Que você busca um trabalho, você busca um emprego com objetivos individuais. Mas você, para alcançar o seu objetivo individual, você primeiro tem que participar e colaborar para um objetivo coletivo, que é o objetivo da organização, da empresa que você faz parte.
Consequentemente, você está garantindo o seu, porque você está se mantendo como parte integrante dessa organização. Que organização depende de você, depende de pessoas. Então, a motivação está implicando em diversos fatores. A gente vai dar também essa abordagem nesse assunto. Pois bem, aqui chegamos ao final dessa nossa primeira aula. Espero que vocês tenham gostado do assunto de comportamento organizacional. Particularmente, eu adoro muito esse assunto, que se trata de pessoas, da relação das pessoas dentro de uma organização. E até a próxima. Um abraço a todos.